A FUNEC e a Docton estão juntas por Caratinga e criaram o Observatório Covid-19. Em nossa última live, durante a quinta-feira, nós conversamos com o Dr. Diogo Pena Moreira, diretor clínico do Hospital Cazu, coordenador do curso de Medicina, UNEC, e médico pediatra. Em um bate-papo bastante esclarecedor e orientativo, foram debatidos temas como a situação das crianças em meio à pandemia, métodos de prevenção para serem adotados pelos pais, como o vírus pode acometer as crianças, além de diversos tópicos relevantes à saúde da população. Criança em qualquer patologia é considerado como um grupo de risco, né, propriamente isolado. Principalmente no caso do Covid, as crianças abaixo de 2 anos de idade, né? Os estudos mundialmente falando mostram que, graças a Deus, né, o Covid-19 ele não tem muitas repercussões significativas, manifestações tão severas na criança, muito menos, um percentual muito menor do que em adulto, né? Inclusive a gente vê aí que a letalidade de 1 a 10 anos é de 0,1%, né, e de 10 a 20 anos 0,2%. É um índice muito menor se comparado com adultos. A preocupação muito grande de crianças que a gente tem em relação às crianças serem os possíveis vetores, né? Porque os estudos mostram que grande percentual das crianças, mesmo aquelas que testaram positivo, desenvolveram a doença ou de forma oligossintomática, que são com poucos sintomas, ou mesmo da forma assintomática, né? E a criança, por ser totalmente dependente, sempre tem alguém cuidando dela. E no nosso dia a dia, né, na nossa vivência, a gente vê que muitas crianças são cuidadas por avós, porque às vezes os pais têm que sair para trabalhar, e muitas das vezes esses avós que cuidam dessas crianças, eles podem ser grupo de risco, né? Por isso que é importante também a gente enfatizar, porque a criança ela não sabe promover o autocuidado, né? Porque a gente dá as orientações, o que fazer, passar álcool em gel, lavar bem as mãos com água e sabão, isso é fácil a gente orientar em relação ao adulto, mas a criança, como que ela vai assimilar isso, né? Isso é muito importante porque nós, adultos, pais, mães, responsáveis, que promovemos o cuidado da criança. Por isso que é muito importante a gente resguardar as crianças, né, cuidar, ter toda a atenção em relação a isso, pelo fato da criança ser um possível vetor, né, de uma forma assintomática aí. As orientações, até mesmo as orientações para crianças, ela tem que ser embasada de forma pedagógica, para a criança saber assimilar aquilo ali, né? No entanto, quando começou a pandemia, criou-se algumas medidas instrutivas e educativas para a criança, aquela musiquinha sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão, né? Para a criança poder assimilar que não pode fazer aquilo porque pode ser uma forma de se transmitir, de ficar dodói, né? Não adianta você chegar e explicar para a criança, o coronavírus é uma doença viral, provocado pelo SARS-CoV-2, você explicar isso para a criança, ela não vai entender. Você tem que fazer uma forma dela familiarizar com o que é a doença, né, os riscos. Não pode dar beijinho, não pode dar aperto de mão, não pode ficar tocando, né, essas coisas. Eu mesmo tenho uma filhinha de 3 anos, um menino de 1 ano e meio, a gente familiarizou eles com a doença em relação a essas orientações, né? Inclusive, meus filhos estavam na casa dos meus pais, né? Minha avó tá lá também, minha avó é um grupo de risco. Aí minha filha ficava brincando com a avó, que é bisavó dela, ô Bisa, não pode sair não, porque senão o vírus pega, né? Ou seja, se sair na rua, o vírus vai pegar. Pô, se for pra rua, pode ter a doença. Não adianta eu chegar e falar com a criança, vai ter que ficar em isolamento social. Ela não vai entender. Não, então não pode ir na rua, porque senão o vírus vem e pega. A gente tem que preocupar e tentar assimilar, orientar as crianças, educar, né? Porque teve uma rotina, uma quebra da rotina na vida delas, né? Parou de ter escolinha, criança parou de ir num parquinho, parou de sair, parou de ir na sorveteria, né? Até mesmo porque para diminuir essas exposições mesmo.
A gestação em si, qualquer doença que se envolve na gestação é considerada um fator de risco gestacional, né? Independente que seja. Em relação ao Covid-19 nos recém-nascidos, os estudos mostram que mesmo a mãe esteja positiva, isso não é nem contraindicação de fazer amamentação, nem nada. Um dado muito importante é que mostra que o Covid-19 em si, algumas linhas de estudos mostram que ele é uma doença inflamatória, né, de resposta imunológica. E a criança, principalmente quanto mais nova ela for, ela tem esse sistema imunológico ainda imaturo. Então isso torna-se, querendo ou não, um efeito protetor, né? Porque as crianças desenvolvem menos manifestações, assim sendo, a doença desenvolve de forma mais branda, né? Mas vale salientar que as demais medidas devem continuar se fazendo na promoção e educação da criança em si. O calendário vacinal é preconizado que se mantenha a vacinação em dia, né? Em relação à amamentação, é de extrema importância o aleitamento materno, a mamãe continuar dando para o filho. Tudo isso é muito importante a gente enfatizar que mesmo que a mãe teste positivo, obviamente quando ela for amamentar, ela utilizar máscara, essas coisas, né? E em relação ao calendário vacinal, como eu já disse, o que é preconizado hoje pela Sociedade Brasileira de Pediatria, se a criança testa positivo, né, a gente esperar aqueles 14 dias do isolamento ali, assim que tiver remissão dos sintomas, passou esses 14 dias, a criança pode vacinar normalmente. É importante enfatizar que as manifestações mais críticas que tivemos nos estudos aí das crianças, elas tiveram associações com co-infecções virais. O que é isso? A criança tinha às vezes uma bronquite, uma bronquiolite, um resfriado comum e deu Covid e ela teve uma manifestação mais significativa. Por isso que é importante a gente manter a vacinação de gripe em dia, né? A vacinação de pneumo em dia, essas questões é muito importante a gente enfatizar. A indicação da utilização de máscara, ela é indicada em qualquer idade, né? Obviamente, se você pega uma criança aí de 1 ano de idade, você põe uma máscara nela, ela fica agitada, chorosa, agitada, a utilização da máscara naquela criança ali vai ser maléfica, né? Porque às vezes o choro pode obstruir o nariz, pode às vezes faltar oxigenação, essas questões. Mas uma criança lá de 2 anos, você colocou a máscara nela, ela ficou tranquilinha, sem ficar agitada, não tem problema nenhum, não vai ter nenhum comprometimento. Isso vai muito da reação que a pessoa tem. Você coloca na criança, ela ficou agitada, ficou chorosa ali, você vai tirar a máscara dela, porque a utilização da máscara com choro, com agitação, vai ser mais prejudicial do que ela ficar sem. Na verdade, não tem indicação, né, de ficar expondo, visto que existem estudos que mostram que o vírus ele podem ficar no ar aí por algumas horas, podem ficar em superfície até mesmo por dias, e a gente não sabe quem que sentou num banco, quem que pegou num poste, quem que pegou num cercado, né? E a criança não tem esse cuidado, às vezes passa a mão no banco, passa no rosto. Então o que a gente puder evitar, tem que evitar. Ah, tá, meu pai tem um sítio isolado. Pode ir, porque é um ambiente familiar, você sabe quem frequenta. Nesses locais públicos que a gente não sabe quem transita ali, a gente não sabe se passou uma pessoa ali doente, espirrou, ficou um aerossol ali contendo o vírus. Às vezes a criança passa ali, o aerossol cai no olho dele e infecta a criança, né? Então essa exposição comunitária em ambiente público a gente deve evitar. O Observatório Covid-19 é um projeto voltado para o esclarecimento de dúvidas da população e o repasse de informações que são importantes para todos neste momento de pandemia. Com a ajuda de profissionais da área, o Observatório Covid-19 estará sempre ao vivo. Então não deixe de participar e acompanhar as redes sociais da UNEC TV e Docton TV, onde acontecerão as lives. A Rádio Cidade Caratinga 89,1 FM também irá retransmitir o Observatório por meio de sua programação. É o rádio também levando informação de qualidade até você. Fique ligado!